Atos 16, aqui no livro de Atos 16, vamos começar no versículo 25, e diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Veja que interessante aqui, né? Veja que no mundo de hoje, se alguém diz assim, em meio à dificuldade, porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, o homem sobrenatural, ele entende as coisas do Espírito. Ou seja, a pessoa que passa por qualquer tipo de luta, ela entende o que está escrito lá em Efésios 6 ou 5, se não me falha a memória, capítulo 6 ou 5, que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal, principados, potestades e dominadores. Então a pessoa que é espiritual, que tem a mente espiritual de Cristo, que tem a mente na palavra, ela entende, por trás desse problema existe um causador. Por trás dessa situação existe um causador. Então essa pessoa, por mais que ela esteja ocupada, por mais que ela tenha lutas, por mais que ela tenha problemas, ela tem o discernimento para entender que em meio àquele problema, em meio àquela dor, em meio àquela luta, ela precisa ir a quem? Ela precisa ir a Deus. Imagine os companheiros de prisão ouvindo eles orarem e cantarem. Certamente eles zombaram, dizendo: estão perdendo tempo. E você acha que quem está passando agora lá na porta, lá fora, e está vendo você aqui dentro, segunda-feira, 10 da manhã, você acha que essa pessoa está pensando que você está fazendo o que aqui? Perdeu o seu tempo. E que você é um desocupado da vida. E você não tem o que fazer. Porque se você tivesse o que fazer, não estaria na igreja, estaria trabalhando. Por quê? Porque eles não são espirituais, eles são carnais. E nem adianta querer explicar o espiritual para o carnal, é perda de tempo. Então Paulo e Silas sabiam que aquela condição, aquela situação, não era apenas uma prisão, mas era uma investida do inferno. Contra quem? Contra o Evangelho, contra o reino de Deus. Então eles entenderam: olha, não adianta a gente ficar aqui chorando, lamentando, reclamando, culpando. Vamos orar, vamos louvar, vamos a Deus. Porque se tem alguém que pode abrir uma porta, sacudir isso aqui, é Deus. E é assim que pensa aqueles que são da fé, que têm a mente de Cristo, que são espirituais, o homem espiritual, sobrenatural. A pessoa entende o seguinte: estou cheia de problema, estou ocupada, mas eu tenho que tirar um tempo para ir lá falar com Deus. Eu tenho que tirar um tempo para ir lá no altar, fazer uma prova com Deus, um voto com Deus. Não foi ele que disse: provai e vede? Eu tenho que tirar um tempo para abrir meu jejum. Eu tenho que tirar um tempo para clamar. Eu tenho que tirar um tempo para ouvir a voz de Deus. Então a pessoa, ela discerne. E aquele que é carnal, simplesmente se apoia na força do braço. Pensa que se não trabalhar não vai conseguir, que quando tiver tempo, como se o tempo fosse dos outros, não dela, ela vai à igreja. Certamente
Se você está passando por uma situação difícil, ou passando por algum problema, em qualquer área, e você diz assim: eu vou lá na igreja. Aqueles que estão à sua volta, desesperados, preocupados, ansiosos, vão dizer assim: eu não acredito que no meio de tanta coisa para resolver, você vai lá na igreja. Vai outro dia, vai depois, agora não é hora. Ué, olha só. Agora não é hora. Ué, e é hora de quê? Quer dizer que para tudo há tempo, né? Há tempo de eu me preocupar, de eu reclamar, de eu lamentar, de eu ficar fuçando as redes sociais para ver a vida dos outros. Tem gente que é xereta, é ou não é? Por isso que eu já bloqueio. Já bloqueio rapidinho. Começou a xeretar, eu já pumba. Né, pastor? Já bloqueio um monte. Tem gente que tem tempo para tudo. Aí quando fala, ó, vamos buscar Deus, ela fala o quê? Eu não acredito que você vai lá na igreja agora. Tanta coisa para ver. Então, gente, não adianta. Quem é espiritual entende que não importa o que você está vivendo, tu está preso dentro da grade, cheio, rodeado de problema. Você tem que ter um tempo para ir a quem? A Deus. Para falar com Deus, para fazer um voto, para plantar, para orar. Tu tem que ter. Porque se você tiver, Deus vai te honrar. Imagine a cara daqueles que nem sabiam o que estava acontecendo, mas alguma coisa eles entenderam que a oração de Paulo e Silas sacudiu. E é isso que nós vamos pedir agora a Deus. Tua vida está parada, nada acontece. O hoje é uma repetição do ontem. Tem que mudar, tem que sacudir. Tem que acontecer novidades, coisas novas. Tu vai pedir a Deus: eu quero boas novas, eu quero boas novas, Deus. E as boas novas vieram de uma maneira sobrenatural. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai sacudir, Ele vai abalar, e coisas grandes vão acontecer na tua vida. E nós vamos pedir isso agora, levantando a Deus essa palavra de Paulo e Silas. Vamos determinar que nesses poucos dias que faltam para terminar o mês, como eu costumo dizer, o melhor vinho veio no final da festa. O melhor está por vir, em nome de Jesus.